Deus é bom, irmãos. O diabo é ruim. E a gente vai melhorando. É nesse processo, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 2, versículo 42. Atos, capítulo 2, versículo 42. Quem é a igreja do Senhor aqui? Deixa eu ver, ó. Aleluia. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42, diz assim a palavra de Deus: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio deles. Espera que eu perdi aqui, meus irmãos. Por meio dos apóstolos. 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto viviam dessa forma, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Irmãos, nós sabemos que o Senhor Jesus, ele viveu aqui, ele nasceu, viveu aqui, morreu, ressuscitou, subiu aos céus. Mas antes de subir aos céus, o Senhor Jesus ficou aqui com aqueles que o seguiam cerca de 40 dias, já ressurreto, irmãos. E nesses 40 dias, o Senhor Jesus foi instruindo, dando instruções acerca do reino de Deus. O Senhor Jesus também mandou que os seus discípulos aguardassem em Jerusalém, isso já ressurreto, irmãos, para que do alto eles fossem revestidos de poder. Mandou que os discípulos ficassem em Jerusalém até que fosse derramado sobre eles o Espírito Santo, para que, assim sendo, os discípulos pudessem levar adiante a missão que havia recebido do próprio Senhor Jesus, que era a missão de quê? De levar o Evangelho, de proclamar o Evangelho, de ser testemunha de Jesus em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Fique aqui, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E essa instrução foi dada por Jesus no Monte das Oliveiras. Depois disso, então, irmãos, ainda em Atos, no capítulo 1, os discípulos voltam para a cidade de Jerusalém, vão para o templo, vão para o cenáculo, que era um lugar que eles se reuniam às vezes ali, e ali eles perseveram em oração, aguardando o quê? A promessa do Espírito Santo. Perseveram em oração, aguardando aquilo que o Senhor Jesus havia prometido, que era de derramar o Espírito Santo. E aí nós já conhecemos, irmãos, no dia de Pentecostes, mais especificamente no último dia dessa festa, o Espírito Santo veio, como havia sido prometido por Jesus. E aí, irmãos, os discípulos perceberam a chegada do Espírito Santo. Você conhece muito bem o texto em Atos capítulo 2. De duas formas. Primeiro, irmãos, porque veio um som como de um vento impetuoso, um vento muito forte, que encheu toda a casa que os discípulos estavam. Quem que lembra dessa passagem? Não é verdade? É um marco também na nossa história protestante. E o outro sinal também, irmãos, que os discípulos perceberam, é que desceu sobre cada um deles línguas como que de fogo, labaredas como que de fogo, e pousaram sobre cada um deles. Irmãos, isso tudo aconteceu de forma repentina. Isso não foi produzido pelos discípulos, veio de Deus. O derramar do Espírito Santo veio no tempo de Deus, foi obra de Deus. Tanto que a Bíblia nos fala, irmãos, que os discípulos nesse momento, eles estavam assentados, como de repente foram tocados, foram dominados. E aí todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, que estavam naquele lugar, foram controlados pelo Espírito Santo de Deus, foram dominados pelo Espírito Santo de Deus e começaram a falar em outras línguas, em outros idiomas aqui nesse contexto, irmãos, que era uma evidência, que era uma prova daquilo que Jesus havia prometido a eles, que eles receberiam poder para serem testemunhas. A prova foi essa:
começaram a falar em outros idiomas, começaram a falar em outras línguas. Estão comigo aqui, irmãos? E é interessante, irmãos, que nessa cidade, nessa época, por causa da festa de Pentecostes, irmãos, muitas pessoas iam visitar essa cidade. Haviam muitas pessoas dessa cidade, mas muitas pessoas também de outras cidades, de outras partes do Império Romano. Então, irmãos, quando as pessoas que estavam ali por causa dessa festa ouviram cerca de 120 pessoas falando em diversos idiomas, o texto diz na Bíblia que eles ficaram perplexos. Até porque, irmãos, a liderança desse grupo que estava falando em outros idiomas era de pessoas iletradas, era de pessoas que não tinham muitos recursos, sem muita instrução, pessoas da Galileia. E outras pessoas, ao verem isso, irmãos, esse mover, essa manifestação, ficaram o quê? Zombando. Alguns falaram então que eles estavam o quê? Bêbados, não é verdade? Embriagados. Então Pedro, irmão, que poderia ser para muitos iletrado, mas era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, tomou a palavra, ele se levanta e no poder do Espírito Santo ele começa a explicar o que de fato estava acontecendo ali. Essas pessoas não estavam bêbadas, irmãos. E o que estava acontecendo ali? Volta comigo aí para o versículo 37. O apóstolo Pedro diz: quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Começaram a zombar. O que Pedro fez? Explicou. Antes desse texto que você leu comigo, Pedro explica, irmãos, sobre a morte de Jesus, do Senhor Jesus, sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Eles então, ouvindo Pedro, perguntam: o que faremos? É o que eu acho que a maioria aqui já fez. Creu no Senhor Jesus. Recebeu o dom do Espírito Santo. Aqui, ó. Glória a Deus. E estamos aqui hoje. Arrependemos dos nossos pecados. E no versículo 39, Pedro continua falando: porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. E o versículo 40, Pedro continua explicando. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, e havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Esse é o poder do Evangelho, irmãos. Pedro prega, o Espírito Santo age em meio à pregação, pessoas se arrependem, são batizadas pelo Espírito Santo de Deus, se tornam uma nova criatura, as coisas velhas se passam, eles que se fazem coisas novas. Somos novas criaturas, irmãos. Cada um de nós aqui, um dia ouviu a palavra do Senhor, no mesmo instante creu no Senhor Jesus, foi batizado, faz parte do povo de Deus, faz parte do povo de Deus. E a igreja de Atos, então, irmão, a gente vai ver que o texto que eu pedi para vocês abrirem nos mostra como que esses irmãos passaram a viver, uma vez se arrependendo, uma vez sendo habitado e batizado pelo Espírito Santo. Como que nós iremos viver agora? Sendo igreja. Eu acho que nesse sentido, irmãos, essa igreja é um modelo para nós. E de fato é uma igreja que é um modelo para nós, não porque é perfeita. Não existe, irmãos, nenhuma igreja perfeita, amém, irmãos? Nunca existiu. Aí a nossa igreja. Nunca existiu, irmãos. Nem a igreja de Atos é um modelo, mas não é perfeita. Tinha um casal lá nessa igreja, Ananias e Safira. Quem lembra da história, irmãos? Da igreja, mesmo da igreja, irmãos. Foram fulminados pelo Senhor somente. Não existe, irmãos. Mas ali ainda o Senhor agia, curava, libertava, salvava. E eu creio que ainda faz isso aqui, irmãos, no nosso tempo de hoje. Igreja do Senhor Jesus, irmãos. Igreja do Senhor Jesus. Mas como que esses irmãos passaram a viver? Nesse sentido é um exemplo para nós. Versículo 42. Eles perseveraram. Sendo igreja, irmãos, primeiro eles perseveraram. Uma igreja, irmãos, verdadeira, não perfeita, entenda, mas verdadeira, persevera. Perseverar, irmãos, é ter um objetivo.
E juntos aqui, irmão. E não abandonar esse objetivo. Ter um foco e em nenhuma hipótese abandonar esse foco. Perseverar, irmãos, é continuar mesmo em meio aos obstáculos. Nós enfrentamos obstáculos, não é verdade? Um obstáculo gigante. Mas a gente persevera. A igreja em Jerusalém tinha diversos obstáculos, até muito mais do que nós. As pessoas morriam lá. Se você declarar sua fé no Senhor Jesus, você não vai morrer, não. Lá, os discípulos, os apóstolos, tinham as suas cabeças cortadas. Mas perseveraram. Tinha um objetivo, tinha um foco. E a igreja de Atos perseverava em alguns pontos. E são pontos, irmãos, e fundamentos que toda igreja deve perseverar. Que nós devemos perseverar. Que nós não podemos perder o foco. Independente do que esteja acontecendo lá fora, a igreja do Senhor, ela permanece. Permanece, irmãos. E tem uma promessa, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas perseveravam em quê, irmãos? Qual que é o fundamento? Primeiro, essa igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Olha aí, versículo 42. Os apóstolos, irmãos, aqui andaram com Jesus. Aprenderam com Jesus e agora eles estavam passando para frente. Essa ordem que eles haviam tido recebido do Senhor Jesus. Que é de ensinar a palavra. Que é de viver a palavra. Que é de pregar a palavra. Essa igreja aqui, irmãos, tinha zelo por essa doutrina, pela palavra de Deus, era comprometida com a palavra de Deus, e eles perseveraram no ensino da palavra de Deus. Uma igreja verdadeira, irmãos, é que prega a palavra, é que é fiel às escrituras, porque a palavra de Deus é que ilumina os nossos caminhos, irmãos, é a palavra de Deus. Não existe igreja sem doutrina, sem ensinamento da palavra. Não existe igreja sem estudo, irmãos, das escrituras. Porque é ela que ilumina a nossa mente, como eu disse. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ou seja, devemos ser cheios da palavra de Deus, porque é ela que ilumina os nossos caminhos. Em João, irmãos, capítulo 17, quando Jesus estava orando pelos seus discípulos, ele disse: santifica-os na verdade, orando ao Pai, Jesus orando ao Pai. A tua palavra, ela é a verdade. A palavra do Senhor que nos santifica, irmãos. Quantos de nós, pessoas já falaram conosco, faz isso, muda isso, e a gente entrou no ouvido e saiu no outro. Até a gente ser tocado pela palavra de Deus. E a gente mudou. Às vezes as pessoas falaram conosco, às vezes é a mesma coisa quase, mas quando a gente teve contato com a palavra de Deus, a gente teve o coração transformado. Esse é o poder das escrituras, da Santa Escritura, irmão. Você vai lendo a palavra, vai mexendo no seu coração, vai te conformando à imagem de Jesus, vai te fazendo arrepender, vai te fazendo rever os seus caminhos, os seus pensamentos. É a palavra de Deus. Por isso que a gente persevera, e essa igreja perseverava. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz que toda a escritura é inspirada por Deus, toda. E ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para te instruir no caminho que você deve seguir, instruir na justiça. Toda a escritura, ela é inspirada por Deus para que o homem possa andar, irmãos, fazendo boas obras. Boas obras. Ela nos instrui, ela nos instrui. É o primeiro pilar, irmãos. A gente não pode deixar de estudar a escritura. Uma igreja verdadeira, ela estuda. Ela se esforça. Ela conta, obviamente, com a iluminação do Espírito. É óbvio, mas ela se esforça. E a gente faz isso aqui, amém, irmãos? Iremos continuar perseverando nesse estudo. Então venha no estudo bíblico quarta-feira. Pensa nessa quarta, na outra, em nome de Jesus, se você puder. Mas domingo que vem tem ainda aqui, 9 às 10. E na próxima quarta, dia 1º, de 8 às 9 da noite. É o pilar da igreja, irmãos, estudo da palavra de Deus. E o outro pilar, irmãos, versículo 42 ainda. E na comunhão. Perseveravam no estudo. Mas também eles perseveravam onde, irmãos? Na comunhão. Comunhão, irmãos, é ter algo em comum. Olha que interessante, irmãos. Tem pessoas que moram aqui nesse bairro. Tem pessoas que moram aqui algumas ruas daqui. Tem pessoas que moram em outro bairro e frequentam aqui. Tem pessoas que moram em outra região e frequentam aqui. Pessoas que moram lá na outra ponta lá e frequentam aqui. Aqui, irmão, nessa igreja tem pessoas de todas as classes
sociais, que vieram de uma cultura familiar diferente, sim ou não? Tem. A igreja do Senhor é isso, e todos nós estamos juntos aqui, porque tem algo que pessoas, mesmo morando em lugares distintos, vivendo de uma realidade familiar diferente, tem algo, irmãos, que nos une, que é o Senhor Jesus, que é o Evangelho, que é o sangue de Jesus. A fé no Senhor Jesus nos une, coloca todos nós como irmãos, independente do seu histórico familiar, independente de onde você mora, independente de quanto tem do saldo disponível na sua conta bancária, todos nós somos irmãos, porque tem algo que nos une, a fé no Senhor Jesus, o fato de termos nascido de novo. E a gente deve agora, irmãos, perseverar naquilo que nos une, nessa comunhão. Deve perseverar nisso, irmãos. A gente deve perseverar. Independentemente, irmãos, olha que interessante, das minhas origens ou condições meramente humanas, eu faço parte de uma mesma família que você. E você faz parte da mesma família que o seu irmão que está ao seu lado aí. Olha para o seu lado aí, olha para o seu irmão aí. Mesma família. Você é irmão. E todos nós temos o mesmo Pai. Por isso que o Pai é nosso. O nosso Pai celestial. Celestial, irmão. Para você que está aqui, irmãos, que nasceu de novo, essa comunhão é necessária. Entenda isso. Para você que é habitado pelo Espírito Santo de Deus, a comunhão no corpo de Cristo, ela é necessária. É vital para a nossa saúde espiritual. Entenda isso. Tem algo, irmãos, que a sua família de Deus faz por você que nenhuma outra família ou nenhum outro contexto vai fazer você desfrutar. Tem algo que você, como nascido de novo, só pode desfrutar na comunhão dos santos, no corpo de Cristo, irmão. Tem uma maneira que você é edificado, que a sua família de sangue não pode te edificar. É só a família de Deus. Nós precisamos, irmãos, de estarmos em comunhão. Por isso, irmãos, que a gente bate na tecla aqui de pequeno grupo, de frequentar um GC, de estar, irmãos, perseverando nessa comunhão. Porque aqui nós somos encorajados, aqui nós somos consolados, aqui nós somos edificados, aqui nós somos disciplinados. Tem benefícios, irmãos, que só iremos desfrutar aqui, na comunhão da igreja. Por isso que o salmista diz, no Salmo 133, né? Como é bom e agradável que os irmãos vivem união. E isso nos leva, irmãos, ao terceiro ponto, ao terceiro pilar, que é na comunhão e no partir do pão. Olha que interessante. Terceiro pilar, irmão, de uma igreja verdadeira, partir do pão. Partir do pão significa uma vida diária juntos. Diária juntos, partir do pão. A nossa comunhão, irmãos, com o corpo de Cristo não se limita apenas aqui. Às vezes você ouve falar e fala assim, então, muito bem, porque eu venho na igreja todo domingo. Mas vem na igreja domingo e depois não tem mais relacionamento com o seu irmão. Durante a semana. Como, irmãos? É necessário. Como que a gente vai aguentar, irmãos, de culto a culto somente, depois não se relacionando, não pedindo oração, não orando, não sendo discipulado, não sendo instrumento do Senhor na vida do outro, não deixando o outro ser um instrumento na sua vida, no dia a dia? Como, irmãos? Partir do pão significa uma comunhão não somente no templo, mas diariamente, porque a gente vai ver lá, nos versículos para frente, que era o partir do pão de casa em casa. Isso fala, irmãos, de uma intimidade, um relacionamento que excede essas quatro paredes. Nós precisamos, irmãos. Necessitamos. Uma vez nascido de novo. Quem não tem Espírito Santo aí, está se virando para lá. Achando que se basta, mas nós não. Nós dependemos do Senhor e dependemos do corpo de Cristo. Nós dependemos. Nós fazemos parte do mesmo corpo, não é verdade? Um é braço, outro é mão, outro é pé. Nós precisamos juntos perseverar, irmãos, no partir do pão. Quem está ao seu lado aí, irmãos, não é simplesmente um frequentador de culto, não é não, irmão. É seu irmão em Cristo. Por isso você deve partir o pão com ele. Partir o pão com ele, irmãos. Vai na casa dele.
Liga pra ele e fala, eu tô indo aí, arruma aí. Pensou? De surpresa, irmãos. Assa o pão de queijo. Irmãos, nós precisamos dessa comunhão. Estender a nossa relação, irmãos. Além disso aqui que nós estamos vendo. É o nosso dever, irmãos, é o nosso dever. Como eu disse, por isso que a gente bate na tecla de GC. Às vezes a gente fica falando muito que, GC pra lá, GC pra cá. Sabe para que serve o GC também? Para te ajudar a andar nesse fundamento do Partido do Pão. É para isso. O GC, ele não acontece domingo, por quê? Porque domingo nós estamos aqui, irmãos. Aí tem GC segunda, terça, quinta, sexta. Poderia ter outros dias, né? Poderia ter outros dias. Mas por que a gente bate tanto na tecla de GC, irmãos? Que é um facilitador para nós. Para que você continue partindo o pão de casa em casa. Para que você estenda a sua comunhão para fora daqui. Porque você sai daqui e continua sendo o corpo de Cristo fora daqui. Você continua pertencendo ao Senhor fora daqui. Você não deixa de ser corpo ou fazer parte do corpo de Cristo depois que você coloca seus pés daqui para fora. Não, irmãos. No mercado de trabalho, na sua faculdade, lá no ambiente familiar, corpo de Cristo. E continua necessitado de partir o pão e estar em comunhão, irmãos. Por isso, irmãos, que a gente persevera então no partir do pão. A gente persevera aqui não somente, ou deveria perseverar, não somente no estudo das Escrituras, mas também no partir do pão, irmãos. Que o Senhor nos ajude, amém, irmão? O outro pilar, irmãos, no versículo aí, a continuação do versículo, é a oração. Uma igreja persevera, irmãos, na palavra de Deus. Uma igreja persevera na comunhão, no partir do pão. E uma igreja verdadeira também persevera, na onde, irmãos? Na oração. A igreja não se mantém de pé, irmão, na força. A igreja não se mantém de pé com as estratégias, embora sejam importantes, muitas vezes. A igreja, irmão, não se mantém de pé por causa da eloquência de algum pregador que vem aqui pregar. A igreja, irmãos, ela não se mantém de pé simplesmente por causa da situação financeira. A igreja se mantém de pé por meio da oração. Da oração, irmãos, ela se mantém de pé através da oração. E nesse sentido, a igreja do primeiro século foi um exemplo para nós, um exemplo. Eu vou ler alguns versículos rapidamente, irmãos, para a gente perceber de como essa igreja, ela orava. Atos capítulo 1, versículo 14, diz que todos estes perseveraram unânimes em oração, com muitas mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Atos capítulo 3, versículo 1. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Atos capítulo 4, versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Atos capítulo 6, versículo 4. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Atos capítulo 9, versículo 11. Então o Senhor Jesus lhe disse: levante-se, vá à rua que se chama à direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está à toa. Ele está orando. Oração, irmãos, oração, perseverava na oração. Atos capítulo 12, versículo 5. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Atos capítulo 13, irmãos, versículo 2 e 3. Estavam eles orando, adorando o Senhor e jejuando. O Espírito Santo disse: separem agora Barnabé e Saulo para a obra que o Senhor os chamou. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Irmãos, perceba, eu li aqui diversos versículos bíblicos, irmãos, que a igreja do primeiro século
tomaram diversas decisões, mas tomaram decisões por meio da oração, tomaram decisões clamando ao Senhor, tomaram decisões jejuando, adorando, se entregando ao Senhor. E nós, irmãos, e nós? Nós temos que tomar decisões? Sim. Estamos orando, estamos clamando, estamos perseverando. Atos capítulo 16, versículo 25, o texto diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e aos demais. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Poder da oração. Poder da oração. Atos capítulo 20, versículo 36. Tendo dito isso, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. E Atos 28, 8 diz: aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de desinteria. Ardendo em febre, Paulo foi visitá-lo e orando impôs as mãos e o curou. Por isso que nós oramos, a oração, irmãos, tem poder. A oração cura o enfermo. A oração levanta aquele que está abatido. A oração, irmãos, ergue uma estrutura familiar que está desesperançosa. A oração, irmãos, ergue o caído. Por meio da oração, o Senhor restaura, liberta, salva. Por isso que uma igreja verdadeira, ela persevera em oração, porque ela tem poder. Pilares, irmãos, que nós devemos seguir, que nós devemos perseverar. Perseverar, irmãos, porque não é fácil. Perseverar porque nós temos obstáculos. Perseverar porque muitas vezes encontramos empecilhos. Mas nós perseveramos. E perseverar dessa forma que mantém a igreja de pé. E eles faziam tudo isso, irmãos. Versículo 43. Com temor, porque em cada alma havia temor. O texto diz: o líder da igreja tinha temor. Não. Aquele que faz o louvor lá da igreja, ele tinha temor. Não. A líder da intercessão, a equipe de intercessão lá, daquela igreja, eles tinham temor. Não. O texto diz que a cada alma havia temor. Em cada alma havia reverência. Em cada alma havia respeito, irmãos. Em cada alma, irmãos, havia aquela vontade de agradar ao Senhor. Muitos prodígios eram feitos, irmãos, porque haviam temor. Eles faziam com excelência. O louvor naquela igreja não era de qualquer forma. Eles não louvaram ao Senhor como se estivesse no velório, não. Não serviam ao Senhor de qualquer forma, não, porque eles tinham reverência, eles tinham temor. Eles tinham um respeito santo, irmãos. Em cada alma havia temor. E quando fala que cada alma havia temor, irmãos, não diz respeito somente àquilo que eles faziam quando estavam reunidos em um mesmo lugar. Em cada alma havia temor, diz respeito também à vida íntima deles. Eles saíam de um culto público, mas continuavam com temor ao Senhor. Eles saíam da congregação dos santos, mas eles continuavam temendo ao Senhor, porque estava na alma deles. Não estava no lugar que eles estavam reunidos, estava na alma deles. Então o temor continuava no trabalho, o temor continuava nas relações fora do templo. Em cada alma havia temor. Então quando todos eles se reuniam no lugar, naquele lugar, temor ao Senhor, de reverência ao Senhor, de respeito ao Senhor, de adoração sincera ao Senhor. Em cada alma havia temor, irmãos. E vivendo dessa forma, o que pode acontecer? Vivendo dessa forma, irmãos, o que pode acontecer? O versículo continua falando, e muitos prodígios e sinais eram feitos por eles. Com temor, irmãos, a Deus, certamente Ele se manifestará, irmãos. E o mesmo Deus que agiu nessa igreja aqui, com muitos prodígios e sinais, é o Deus que está aqui hoje, é o Deus que continua agindo aqui hoje, porque Ele é o mesmo ontem, sempre e será eternamente, irmãos. É o mesmo Deus, Ele é o seu Pai celestial. É o mesmo Deus, não mudou, irmãos, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus que encontrou o Saulo de Tarso naquela estrada caminho de Damasco, é o Deus que te encontrou quando você foi resgatado por Ele. É o mesmo Deus que foi transformando a sua vida, é o mesmo Deus, Ele não mudou. Ele continua agindo com sinais, com prodígios, Ele pode agir, irmãos. Ah, irmãos, nessa comunhão tem poder, porque Ele está aqui. Ele anda aqui.
Por isso, irmãos, como a Fernanda falou no início, não se distraia nesse momento de culto ao Senhor, porque Ele está aqui. Ele está sentado no trono, esperando receber a sua adoração. Enquanto você ora, Ele pode te curando, te restaurando, te encorajando, curando você, irmãos. A igreja perseverava e, como consequência, via muitos sinais de prodígio da parte do Senhor. O que é ver sinais de prodígio da parte do Senhor? Eu quero, irmão. Ele pode continuar agindo, Ele pode continuar movendo, porque Ele passa aqui, Ele é o mesmo ontem e hoje, Ele é o mesmo, irmãos. Nós temos que pedir ao Senhor, faz de novo, Senhor. Opera de novo, Senhor. Nós estamos aqui sedentos por Ti. Não é essa a canção? Nós estamos aqui. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Ele está aqui, irmãos, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Ele caminha no meio da sua igreja, Ele está aqui, irmãos, Ele está aqui, Ele está aqui. Irmãos, o texto continua dizendo no versículo 45, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Isso aqui fala de generosidade. Isso aqui fala de preocupação com a necessidade do irmão. É assim que a igreja é chamada a viver como corpo de Cristo. A viver se preocupando com o irmão, com o outro, com as necessidades do outro. A vida do seu irmão, nesse sentido, irmãos, não é responsabilidade somente dele, é sua também. Nesse sentido, é sua também. Se atentar às necessidades do irmão, o que ele está precisando, para que de alguma forma ele possa ser assistido por você, que faz parte do mesmo corpo que ele. Irmão, gente que congrega nessa igreja não pode congregar aqui e não ter o que investir. Amém, irmão? Gente que congrega aqui nessa igreja, na igreja verdadeira do Senhor, não pode vir aqui e não ter o que comer. Amém, irmãos? Necessidades, elas devem ser supridas pelo corpo de Cristo, Supridas, irmãos. 46, diariamente perseveravam unânimes no templo. Tinham prazer em congregar, irmão. E perseveravam nisso, em estar em um mesmo lugar juntos, para cultuarem juntos. Precisamos separar esse tempo, irmãos, semanalmente. Eles se separavam diariamente. Mas nós podemos, irmãos, separar semanalmente para estar juntos, em um mesmo lugar, em um mesmo horário. Nós precisamos. O autor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, diz assim: não deixemos de nos congregar, como é de costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Quem crê que Jesus está voltando, irmãos? Não deixe de congregar. Um dia o irmão me perguntou ali em cima: pastor, o senhor acha que Jesus está voltando? Eu acho que ele está voltando, mas eu não sei se está perto. O irmão falou: eu acho que tem uns 10 anos, eu acho, até uns 10 anos. Pensou, irmãos? Que bênção! Irmão, mas o fato é que ele está voltando. Ele está vindo. Você vai encorajar seu irmão, não deixe de congregar. Ele está vindo. Não deixe de se santificar, ele está vindo. Não deixe de encorajar seu irmão, ele está vindo. Pregue a palavra, ele está vindo. Desfrute do corpo de Cristo, ele está vindo. Ele está voltando, irmãos. Com esse ativismo, muitas vezes a gente tende a esquecer. É verdade, irmãos? Eu confesso, irmão. Ativismo, até sendo pastor, trabalhando para ativismo. Esquece que o Senhor Jesus, ele está voltando, ele voltará. Assim como ele foi entre as nuvens, ele voltará nas nuvens, irmãos. Ele voltará, irmãos. Então você admoesta seu irmão, congregue, permaneça. Vamos perseverar juntos. Versículo 46, estou acabando. Partindo o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Significa
que era algo espontâneo e também verdadeiro, irmãos. Singeleza de coração. Algo verdadeiro. Sabe o que significa isso, irmãos? Eles partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com sinceridade, com verdade. Isso significa, irmãos, amizade verdadeira, relacionamento verdadeiro no corpo de Cristo. Irmãos, deixa uma pessoa cheia do Espírito Santo ser usada pelo Senhor para ser seu amigo. Para ser o instrumento do Senhor nas mãos dele. Faça amizade no corpo de Cristo, irmãos. A igreja já me desapontou muito. Deixa Deus usar pessoas que estão para te curar. Ele usa. Tem um pastor que fala isso. Se pessoas te feriram, deixa Deus usar pessoas para te curar. Para te restaurar, para te reerguer. Como eu disse lá no início, irmãos, tem um tipo de união, de vínculo que só o Evangelho proporciona. Que é construído somente pelo Espírito Santo de Deus. Tem um tipo. Não significa que você não possa ter relacionamentos fora daqui. Na verdade, deve ter, porque você deve ser sal e luz. Você deve transmitir o Cristo que habita em você. Amém, irmãos? Mas faça amizade no corpo de Cristo também, em nome de Jesus, irmãos. Se abra. Deixe uma pessoa cheia do Espírito Santo te aconselhar, te instruir. Seja o instrumento do Senhor na vida dessa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa do seu lado é habitada pelo Espírito Santo de Deus. Tem falhas, peca, mas é habitada pelo Espírito Santo de Deus. Se é habitada pelo Espírito Santo de Deus, pode vir algo da parte de Deus, através da vida dessa pessoa. Amém, irmãos? Corpo de Cristo, é que Ele vai movendo, que Ele vai trabalhando. Quando se vive dessa forma, irmãos, a comunidade reconhece, porque olha o versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Contava com a simpatia, irmãos, de todo o povo. Qual é a imagem, pergunta para nós, que o povo tem de Lagoinha Mangabeiras, irmãos? Qual é a imagem que as pessoas têm quando você fala que congrega em Lagoinha Mangabeiras? Será que tem simpatia? O que eles enxergam da Lagoinha Mangabeiras? Como a Lagoinha Mangabeiras é para as pessoas que você conhece. Vai depender, sabe de quem, irmãos? Pode apontar o dedo dessa forma, pode apontar o dedo, não é pecado. De você. Vai de você, de mim, de nós, irmãos. Como nós estamos vivendo, estamos perseverando em oração, estamos perseverando no partir do pão, estamos perseverando no ensino das Escrituras, estamos perseverando no temor ao Senhor, estamos vivendo dessa forma, estamos tentando viver dessa forma, irmãos. Por quê? Vivendo dessa forma é a nossa responsabilidade. Perseverar dessa forma é a nossa responsabilidade, irmãos. Cumprindo a nossa responsabilidade, tem um papel de Deus. Tem a obra de Deus. Tem a função de Deus. Porque o final continua dizendo, enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Irmãos, persevere que o Senhor vai trazer. Persevere que o Senhor vai curar. Persevere que o Senhor vai salvar famílias, vai restaurar pessoas. Persevere, irmãos, no fundamento, nos pilares da igreja que o Senhor vai acrescentar. Nós não temos o poder de salvar ninguém. É o poder do Espírito Santo, mas nós temos responsabilidades de perseverar em oração, de perseverar em comunhão, de perseverar no ensino das Escrituras, de perseverarmos no temor ao Senhor, e o Senhor dia a dia vai acrescentando. Esse é o corpo de Cristo. E nós estamos aqui, amém, irmãos? Será que você pode ficar de pé no seu lugar? Aleluia. A igreja continua de pé, irmãos. A igreja continua avançando, irmãos. Em meio a obstáculos, em meio a adversidades, o dono